Boa noite, pessoal. Entrando na live aqui um pouquinho atrasado, mas às vezes faz parte, né? Tive um probleminha aqui com a iluminação, não queria que a luz ficasse piscando que nem uma outra live que ela piscou. Mas a princípio deu tudo certo. Já antecipando, enquanto o pessoal vai entrando aqui, podem me respondendo como é que tá o áudio, como que tá a questão da iluminação, o vídeo. Essa live, na verdade, essa sequência de lives que eu tô fazendo, a ideia principal dela é poder juntar uma galera que quer começar a investir, nunca investiu, tanto no mercado financeiro como em outros ativos também que tem de investimentos, nunca cuidou das finanças, não teve esse contato aí anteriormente, é realmente aproveitar esse início de ano, que a galera normalmente está um pouco mais animada, consegue se planejar melhor, consegue definir uma agenda e colocar isso em prática, colocar essa rotina de investidor realmente na prática. Eu vou trazer insights, vou trazer comportamentos, vou trazer rotinas e hábitos que todo investidor tem que ter, desde o iniciante até aquele mais experiente. E se você tiver algum amigo, conhecido, colega, familiar que queira também acompanhar essas lives, eu falo muito da importância de você ter pessoas próximas que estão querendo começar a investir, que estão querendo ter bons resultados nos investimentos, numa rotina junto com você, estudando junto, compartilhando, conversando. É bem interessante, então recomendo que encaminhe essa live. Ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram, também na minha página do YouTube, no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir depois, aproveitar e realmente poder passar para outras pessoas. E o tema do episódio de hoje é sobre um tema até um pouco engraçado. Eu coloquei o título ali depois, antes na verdade, nos stories, que o tema é a vida da gente atropela a gente. Ou tem gente que conhece como a vida da gente engole a gente. Na prática, o que acontece? Todo ano, todo começo de ano principalmente, é a mesma coisa. As pessoas fazem uma série de promessas em diversas áreas, seja na parte de saúde, na parte profissional, na parte financeira, familiar, enfim, uma série de promessas, diversas coisas que elas querem começar. Principalmente se eu for perceber aqui na parte de metas financeiras, a pessoa ela normalmente quer começar a cuidar das suas finanças, quer começar a investir, quer ter realmente resultados diferentes nesse ano novo. E o que acontece? Definem milhares de metas. Misturam todas as metas, pegam 3, 4 campos diferentes, acham que vão conseguir fazer tudo e na prática não conseguem fazer nada. Eu trouxe um pouco em relação a esse assunto ontem aqui no meu Instagram, falei sobre metas e eu percebi que muita gente tem muitas metas, só que falta clareza para poder alcançar essas metas. Às vezes está com 2, 3 metas de saúde, a pessoa quer parar de comer chocolate, quer parar de comer açúcar, vai cortar o refrigerante e vai parar de comer pizza. Enfim, ela faz 4 metas de saúde, coloca depois mais 3 de trabalho, quer fazer um curso de inglês, uma pós-graduação, um mestrado, e coloca várias metas de dinheiro, quer começar a controlar uma planilha de investimento, quer controlar uma carteira de investimentos, nunca estudou, então ela vai definir um tempo para estudar, um tempo para controlar os investimentos, enquanto ela vai estar cortando açúcar, enquanto ela vai estar fazendo seu mestrado, seu doutorado. Ou seja, ela define uma série de metas que na prática vão trazer uma série de atividades e essas atividades vão atropelar a vida dessa pessoa e ela não vai conseguir colocar tudo em prática e vai ser mais um ano onde ela vai ser atropelada pelo seu ano. É isso que eu vejo acontecendo ano após ano, principalmente lidando aí com as mentorias de investimento. E como que a gente consegue talvez evitar em relação a evitar que isso aconteça, evitar que você seja mais uma dessas pessoas que vai ser atropelada pela sua rotina, atropelada pelo seu trabalho e pelas atividades do ano. Eu não vou falar aqui como que você vai arrumar suas metas na parte técnica, como você vai estabelecer meta, não é a ideia dessa live. Terão outras lives mais pra frente, onde eu vou falar disso, só que a ideia principal é que eu quero trazer clareza, trazer o porquê que você precisa entender alguns pontos chaves que vão te ajudar a definir tanto a sua rotina a partir de agora, quanto os primeiros passos que você tem que dar em relação ao mundo dos investimentos. Vão ser 3 verdades que eu vou trazer aqui, ok? 3 coisas que quanto antes você aceitar para esse começo de ano, mais rápido você vai conseguir alcançar os resultados que você pretende. Isso serve tanto para as metas financeiras, tá? Eu vou colocar no contexto de meta financeira, mas você pode usar isso para todas as metas que você quiser. Beleza? Isso pode ser reaproveitado tranquilamente. E a primeira grande verdade, vamos dizer assim, que você tem que entender logo no começo do ano para você não perder tempo, e tempo é o que mais importa quando a gente fala de investimento, é que você nunca vai ter tempo de sobra para aprender. Sempre vai ter falta de tempo, sempre vai faltar oportunidade, você sempre vai estar enrolado com as suas atividades, com a sua rotina
então nunca vai ter tempo de sobra para você aprender a investir. Tá? Esse é o maior erro, essa é a maior mentira que as pessoas se contam. Elas falam que quando elas tiverem tempo, elas vão estudar, quando elas tiverem tempo, elas vão conseguir acompanhar os seus investimentos. Era uma verdade, na verdade, era uma mentira que eu mesmo me contava antes de começar a investir. É o que eu vejo, é um padrão que acontece na maioria das pessoas que estão querendo pedir algumas dicas para mim para começar a investir, que eu vejo dos meus alunos, que eu vejo em amigos, colegas de trabalho. Enfim, essa é a maior mentira, que a pessoa fala que quando ela tiver tempo, ela vai começar. E na prática, o tempo nunca vai ser o suficiente. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente nessa live ainda. Uma outra coisa, uma verdade que você precisa entender o quanto antes, é que as condições nunca serão perfeitas. Tanto as condições internas, aquelas que dependem só de você, quanto principalmente aquelas decisões, aquelas condições, melhor dizendo, externas, as que não dependem de você. Nunca terão as condições ideais para você começar a investir. Então, se você está esperando as condições ideais, seja nesse ano, num próximo ano, daqui a 2, 3 anos, enfim, isso nunca vai acontecer. E o quanto antes você aceitar essa verdade, melhor. E o terceiro fator ali, a terceira verdade que você precisa entender para ter bons resultados, ou então para pelo menos conseguir começar a investir com certa constância, é que não existe o melhor investimento. Essa é uma daquelas perguntas top que eu recebo toda semana, toda caixinha que eu abro vem essa mesma pergunta. Douglas, qual que é o melhor investimento? O que é a melhor coisa que eu posso fazer com o meu dinheiro? E outras variantes da pergunta. E na prática, não existe o melhor investimento. Se tem algum conhecido seu, algum amigo, algum especialista, ou fulano falou que o melhor é investir em tal coisa, e não sei quem falou que o melhor é investir em ouro, o melhor é investir nos Estados Unidos, enfim, não existe o melhor investimento. Eu não vou entrar em parte técnica aqui, isso vai ser um assunto de outra live, mas o quanto antes você aceitar que não tem o melhor investimento, e se essa for a sua desculpa para nunca ter começado a investir, pode ficar tranquilo que você vai superar essa sua barreira hoje. Aí agora eu vou entrar nos detalhes de um por um dessas 3 verdades que eu passei, que com certeza vão trazer muita clareza aí para quem está na dúvida e para quem não conseguiu começar a investir até agora. O primeiro ponto que eu trouxe, só para relembrar, era que você nunca vai ter tempo para aprender a investir. Nunca vai ter aquele tempo de sobra, aquela questão, quando eu tiver com um tempinho vago aqui eu vou começar a investir. Isso não existe. Tá? Tanto que o tema da live é a vida da gente atropela a gente. Enquanto você estiver esperando esse tempo, porque você está com muitas atividades, muitas obrigações em determinado momento, esse tempo nunca vai acontecer. Tá? Se a gente for ver a história das pessoas em geral, se a gente ver as histórias das pessoas, eu vou conseguir mostrar para vocês que esse tempo, a cada ano que passa, ele fica menor, e depois eu vou trazer essa realidade para a minha história pessoal, que eu acho que muita gente aqui vai se identificar. O que acontece na prática? No ensino médio, ninguém tem dinheiro praticamente, alguns ganham alguma mesada, alguma coisa dos pais, alguns tentam vender pulseira, enfim, algumas alternativas para ter um dinheirinho extra ali, mas na prática, no ensino médio ali ninguém tem dinheiro, então ninguém se interessa tanto pelo assunto de investimentos, pelo menos a grande massa da população brasileira. E depois, quando entra na faculdade, o universitário, aí que não tem dinheiro mesmo, tem que pagar material, tem que pagar às vezes algum curso extra, ou está fazendo um estágio que é muito pouco remunerado, tem que ajudar nas contas de casa, e, enfim, a pessoa não consegue ali na faculdade, às vezes, tempo, porque está com muitas matérias, e nem condições para tentar aprender alguma coisa, porque não tem tanto valor financeiro que ele poderia usar para investir. Normalmente, o universitário é todo enrolado, e quando a pessoa começa no mercado de trabalho, quando ela se forma e está iniciando, ela sempre está com muita coisa para fazer. É o que todo mundo fala, está atolado de tarefa, atolado de atividade, normalmente já está tentando fazer uma especialização, já está tentando conseguir um bônus, um trabalho extra, quando ele consegue realmente ser contratado por alguma empresa, e isso só costuma ser pior a cada ano que passa. A cada ano ele ganha mais responsabilidade, e quanto mais responsabilidade ele ganha, menos tempo ele vai ter para aprender a investir. Se eu for pegar isso em relação à minha vida ao exército, fazer um paralelo com a minha vida no exército. Então eu passei no exército, estava com 16 anos de idade e fui para a academia militar. Na academia militar, além de eu não ter nenhum estímulo para querer começar a investir, não tinha pessoas muito próximas ali que estavam me dando esse incentivo, eu acabava aproveitando ali o soldo que eu ganhava para comprar equipamento militar, para poder realmente
os finais de semana relaxar um pouco, comer no McDonald's, ir no cinema, ir no shopping, aproveitar realmente ali o dinheiro que eu recebia, porque eu não tinha, digamos ali, educação para poder investir. Eu nem me passava, na verdade, né? Nem me passava na cabeça investir naquele momento, então não era algo que eu queria fazer e, consequentemente, eu não investia. Até porque, como eu estava sempre exausto das atividades, da rotina da academia militar, eu tinha pouca energia, vamos dizer assim, para começar a aprender sobre investimentos. Quando eu me formei, eu pensei, quando eu chegar na tropa, quando eu estiver nas organizações militares, eu começo a investir. E chegando na tropa, o que acontece com o aspirante? Ele começa a acumular uma série de funções. Então ele pega 2, 3 funções, oficial disso, oficial daquilo, a sua função principal. Depois ele vai ser escalado para uma série de missões fora do quartel, passa às vezes 1 semana, 2 semanas fora, a escala de serviço está correndo, ou seja, ele é literalmente atropelado pelo primeiro ano de tropa. Enfim, tem que ser não, na verdade o sistema funciona assim, né? O aspirante, como ele é oficial, mais novo, mais moderno, ele acaba acumulando essas funções e, consequentemente, ele não tem nem tempo e nem energia para querer começar a investir. Ele acha que quando ele for mais velho, quando ele tiver num posto maior, tenente, capitão, major, ele vai conseguir ter mais tempo, era o que eu pensava. Só que, em contrapartida, quanto mais elevado o posto do oficial, mais responsabilidade ele tem. Até porque o dinheiro que está chegando, aquele dinheiro extra que está vindo, não é à toa. Se ele está recebendo mais dinheiro, ele está com mais responsabilidade que o normal. Tá aqui, né, o Adonai, grande companheiro meu ali de Marabá, tá colocando, ó, minha vida atual. E era realmente a vida que eu tinha naquela época. Tá, vou aproveitar aqui uma outra pergunta, depois eu volto para o assunto. Ó, o investimento dura para sempre ou tem um limite de tempo? Ó, os investimentos, normalmente, o que acontece? Você está investindo, você está acumulando seus ativos. Depois de um tempo, quando você estiver bem velho, você pode ou gastar tudo de uma vez só, que normalmente não é o que as pessoas fazem, elas colocam para os filhos, para os netos. Então você vai estar acumulando o seu patrimônio, o seu dinheiro, você vai estar recebendo os dividendos, você vai ter uma família que você vai construir a partir dos anos e, consequentemente, quando você vier a falecer, você consegue passar isso adiante. E se a sua dúvida fosse em prazo de vencimento para os investimentos, também acontece de forma parecida. Alguns investimentos, principalmente em renda fixa, têm um prazo pré-determinado. Eu vou investir hoje, eu posso resgatar alguns daqui a 3 meses, alguns daqui a 1 ano, 3 anos. Isso vai depender de cada investimento. E quando esse investimento, vamos dizer assim, encerrar, você recebe o dinheiro ali de acordo com a correção que você investiu. É um pouco técnico isso, tá? Eu aconselho que você fique de olho nas lives do canal e principalmente nos vídeos lá do YouTube, que são vídeos mais técnicos, onde eu consigo explicar com mais calma. Mas sim, você vai investir, vai ter um prazo onde esse investimento vai estar rolando, e depois, quando encerrar esse prazo, você recebe o seu dinheiro. Se for em relação à sua vida, você vai investir a sua vida inteira, e quando a sua vida encerrar, que é o prazo, você vai passar tudo que você tem para os seus filhos e para a sua família. Beleza? Show, o Júnior aí falando, excelente Capitão Mendes, agora é Douglas Mendes, né, cara? Não é Capitão Mendes não, mas faz parte. Voltando para a história, o que aconteceu comigo? Eu tinha certeza que depois, quando eu fosse crescendo, tenente, capitão, major, eu ia ter mais tempo para aprender a investir e para cuidar dos meus investimentos. Só que acabou que quanto mais o tempo passava, mais responsabilidade eu tinha e, consequentemente, menos tempo disponível para aprender eu tinha. Isso acontece com praticamente todas as carreiras. A pessoa começa a trabalhar em alguma empresa, ela começa a se especializar, então, como ela está trabalhando, ela não estuda investimento. Aí ela faz uma pós, faz um doutorado para conseguir ganhar mais dinheiro, para fazer mais dinheiro, só que, consequentemente, o que acontece? O dinheiro que você tem, né, aquilo que você ganha mensal, a sua renda mensal, ela é proporcional à dificuldade dos problemas que você resolve. Quem resolve problema muito alto, quem tem muita responsabilidade, ganha muito. Quem tem pouca responsabilidade, ganha pouco. Essa é uma lei universal. Então, se você está a cada vez mais alcançando postos maiores, patamares maiores na empresa, com muito mais responsabilidade e muito mais trabalho, consequentemente você ganha muito mais dinheiro e tem muito menos tempo para aprender alguma coisa que não seja em relação àquela sua função. E isso é uma verdade que muita gente demora para perceber. Ou seja, o que aconteceu comigo no Exército, quanto mais eu ia acumulando experiência, funções, postos mais altos, menos tempo eu tinha para poder aprender coisas novas e menos energia eu tinha também para poder
aprender coisas novas. Isso é o que acaba acontecendo, que eu vejo na maioria dos casos. Ou seja, cada ano que passa, você tem menos tempo para aprender. Se você tem menos tempo para aprender, consequentemente você vai estar adiando isso cada vez mais, até que vai chegar num momento que você vai se aposentar e lá você vai ter tempo. E nesse momento você vai perceber que você perdeu esses 20, 30 anos de investimento que poderia ter mudado completamente a vida financeira de vocês. E isso eu não falo da boca para fora, eu falo pelos próprios alunos aposentados que eu tenho. Hoje mesmo atendi uma cliente daqui de Brasília mesmo, ela não está na mentoria atualmente, né, mas ela faz uma consultoria individual. E o que aconteceu no caso dessa cliente que a gente começou hoje? Ela foi deixando a vida passar, agora que ela está aposentada, ela está com uma série de arrependimentos, vamos chamar assim, que ela entendeu que poderia ter começado a investir há 20, 30 anos atrás, não fez isso na época, e hoje, se ela tivesse começado, ela ia estar muito melhor. E agora que ela tem tempo para aprender, ela perdeu ali, vamos dizer, a melhor dos benefícios de começar cedo a investir, que é o tempo sendo trabalhado a seu favor, ou seja, os juros acumulando em função do tempo. Tá? Então isso eu gosto de refletir sempre, né? Trazer essa reflexão. Para aprender a investir, você precisa de 1 hora por semana. Eu estou pegando uma média assim, que eu vejo, foi o que eu usei quando eu aprendi na época, e é um padrão que eu vejo que os alunos conseguem atingir. 1 hora por semana, durante 4 semanas, a pessoa consegue investir. 4 semanas não, vamos colocar 2 meses aí para ser mais afastado. Então, 1 hora por semana, por 8 semanas, ou seja, 2 meses, você consegue adquirir um conhecimento que, colocado em prática, vai te dar uma prosperidade financeira para o resto da sua vida. E muitas das vezes a pessoa está com 25 anos, está com 30 anos, acha que não vai conseguir tirar 1 hora do dia agora e depois ela acaba tendo mais obrigações no trabalho, acaba tendo família, acaba tendo uma série de obrigações que quando ela é jovem ela não tinha e, consequentemente, menos tempo para aprender a investir. Isso acaba repetindo ano após ano, mas se 1 ou 2 pessoas que eu estiver falando aqui conseguirem perceber que ela tem que tirar o quanto antes essa 1 hora de estudo por semana para aprender isso, mais tranquilo eu vou ficar. E não precisa ser grandes investimentos, vou investir 2 mil, 3 mil reais por mês, não estou nem falando em relação a isso. Se você puder colocar 500 reais por mês, eu fiz até uma tabelinha aqui, eu não vou dividir a tela aqui, senão vai ficar muito pequeno, vai ficar ruim. Mas, por exemplo, se você tem 25 anos, conseguiu agora o seu primeiro emprego, vai começar agora a sua jornada aí de investimentos. E você começa com 500 reais por mês, a uma taxa de 1% ao mês, se a gente for ver a taxa básica aqui do Brasil, está de 13,75% ao ano, que dá mais do que 1% ao mês, se a gente for fazer os cálculos. Se ela começar com 25 anos, em 10 anos, ou seja, quando ela tiver 35, ela vai estar ali com 116 mil reais em investimentos. Ou seja, uma pessoa com 25, ela vai chegar com 35, com 115 mil reais praticamente ali investido. Nessa hora, ela já está começando a ter a sua família, está começando a ter os seus filhos. Se ela não aprendeu a investir até agora, ela não vai aprender. O que acontece no segundo momento? A pessoa ela já tem aqueles 115 mil investidos com 35 anos e continua investindo. Dos 35 até os 45, ela já conseguiu, juntando tudo, 500 mil reais. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês? A pessoa que começou com 25, tirou 1 hora por semana para aprender, começou a investir, com 45 anos, ela já tem R$500 mil. Isso na teoria. O que eu vejo na prática? São pessoas com 45 anos, que é uma faixa etária média das turmas que eu faço de mentoria. 45 anos, as pessoas nesse tempo não aprenderam a investir, porque achavam que não teriam tempo. Agora, elas ainda não têm tempo, só que elas estão enroladas financeiramente. Ou elas percebem que estão com 45 anos de idade sem nenhum patrimônio construído, ou elas estão com 45 anos de idade cheias de dívidas, ou elas estão com 45 anos de idade, tem um financiamento que come todo o dinheiro que ela teria para investir, morre nesse financiamento e ela se vê presa sem uma reserva, tendo que pagar uma dívida aí por mais 10 ou 15 anos pelo menos. Essa é a realidade que acontece porque a pessoa com 25 não quis ali começar a investir aos pouquinhos e dedicar um tempo para aprender. E se ela começou com 25, investiu durante esses 20 anos, já está com esse R$500 mil,
Quando ela tiver com 55 anos, que é mais ou menos a idade ali entre 55 e 60, que ela vai conseguir pensar já em se aposentar, ela teria nos investimentos 1,7 milhão de reais, quase 2 milhões de reais, se ela tivesse tirado 2 meses quando ela tinha 25 anos para começar a investir. Mas ela não fez isso e normalmente é um outro padrão de aluno que chega para mim. A pessoa chega com 60 anos de idade, 65 anos, já chega aposentada e, consequentemente, ela tem tempo para aprender sobre investimento. Eu começo a ensinar, ela entra na turma, começa a aprender e é praticamente certo que eu vou escutar a seguinte frase: poxa, Douglas, se eu tivesse começado a investir quando eu comecei a trabalhar, que hoje eu vejo que eu tinha tempo e eu não aceitava isso, hoje minha vida ia estar completamente diferente. Ela ia estar com mais de 1 milhão ali numa carteira de investimentos, ela ia estar com uma reserva tranquila, ela não teria passado por apertos financeiros que ela passou durante toda a vida dela, simplesmente porque ela não quis dedicar um pouquinho de tempo para aprender sobre o assunto, né? O Lucas aqui está até comentando: o erro do ser humano hoje é achar que o tempo não vai passar, e realmente, ou ele gasta tudo achando que o amanhã não vai chegar, mas estatisticamente o amanhã chega. E outra coisa que acontece, ele sempre vai adiando, achando que no futuro ele vai ter tempo. E normalmente o aluno que tem tempo é o aluno que já está aposentado. E ele percebe que, como ele já está aposentado, ele não tem mais 30 anos para frente para pensar em aproveitar o dinheiro dele. E ele se sente com esse... ele se pega nesse arrependimento. E é isso que eu tento trazer aqui, o quanto antes, o pessoal que está perceber que o tempo é o que vai mais influenciar para você ter bons resultados. Um outro fator, né, outra verdade que eu queria discutir com vocês aqui é em relação àquelas condições perfeitas. Muita gente espera a condição perfeita para começar a investir, sendo que ela nem sabe qual que é a condição perfeita. Quando a gente pensa nessas condições perfeitas, a gente pode dividir em 2 campos diferentes. Ou aquelas condições internas, ou seja, aquilo que depende de você, ou aquelas condições externas, coisas que não dependem de você. Analisando as internas, eu posso até aproveitar o assunto que eu falei do tempo agora. Você nunca vai ter tempo de sobra, vamos dizer assim. Você nunca vai ter um ano sabático onde você possa parar tudo que você está fazendo para investir, para aprender a investir. Isso não vai acontecer num curto prazo, entendeu? Você vai ter, poxa, as suas obrigações profissionais, as suas obrigações familiares, a não ser que você tenha vindo de uma família herdeira, mas acredito que não seja o caso da imensa maioria de vocês. O que acontece é a vida vai te engolir e você, esperando aquela condição perfeita para começar a aprender, você não vai conseguir aprender. Esse é o fator interno. Antes de entrar no fator externo, eu vou responder o Cildo aqui. Grande Cildo. Qual a sua opinião sobre day trade, mini índice e mini dólar? Não, tranquilo. Eu vi que ele mandou responder só depois de concluir o raciocínio. Eu já concluí uma da parte. Cara, para mim, todo tipo de operação que envolve, primeiramente, day trade, mini índice, mini dólar, são coisas muito complexas. Ou você tem que ter muito tempo de estudo e conhecimento na área, ou você já vai começar de forma totalmente errada. Eu até contei numa outra live que quando eu comecei a investir, eu estava num grupo de investimento onde o grupo tinha alguns caras que faziam a gestão das operações e eles trabalhavam com derivativos. Eu acabei, como eu não sabia nada daquilo na época, deixei tudo na mão dos caras e perdi muito dinheiro porque o grupo aí teve alguns problemas que eu nem sei quais foram e eu não quero nem saber de tanto ódio que esse assunto me dá. Mas voltando para o assunto, o que eu acho? Primeiro, você tem que ter muito conhecimento sobre essa área. E esse conhecimento você não consegue acumular de uma hora para outra. Demora alguns anos para você ter essa experiência. Segundo ponto, você tem que estar com tempo para acompanhar o mercado, acompanhar as operações, estar por dentro de tudo que está acontecendo, principalmente em tempo, tem que ter tempo para fazer as suas análises. Então, se você não tem conhecimento, se você não tem tempo e horas diárias para se dedicar a isso, eu não aconselho você a fazer nenhum tipo de operação day trade, mini índice, nem nada. Tanto que eu não faço, eu nunca tive interesse também de me aprofundar nesse tipo de conhecimento, até porque a estratégia que eu gosto é quanto menos tempo eu tiver que trabalhar e mais dinheiro eu ganhar, melhor. Ou seja, eu invisto na análise fundamentalista, vou acumulando ações, fundos de investimento, aumento a minha renda passiva todo mês, a minha renda extra ali, para justamente não ter que ficar dependendo de um trabalho extra para poder continuar ampliando os meus ganhos. E também não depender da sorte, né? Se eu consigo comprar boas ações, bons fundos imobiliários, quando o preço está interessante, de empresas boas, empresas perenes,
que vão ter essa estrutura, essa segurança para conseguir estar me pagando mensalmente ou trimestralmente ou pelo menos anualmente aquilo que elas vão estar lucrando com as suas operações, com os seus materiais, enfim, essa estratégia para mim é mais interessante. Se você tem interesse em fazer day trade e outro tipo de operação, eu aconselho que você procure cursos especializados nisso. Não só cursos, mas realmente pessoas que trabalham nessa área e converse com elas. Veja como que é o dia a dia delas, quanto tempo elas se dedicam a isso, tanto para estudo quanto para análise e principalmente para colocar em prática. Beleza? Vale a pena você dar uma olhadinha nisso se for realmente do seu interesse, mas é algo que eu nunca vou falar aqui no meu Instagram e eu também não tenho muito interesse em me aprofundar não. Beleza? Continuando ali para aquelas condições perfeitas que eu estava falando, eu falei das condições internas, que você nunca vai ter tempo de sobra para poder fazer aquilo que você acha que tem que fazer no tempo certo, né? Você nunca vai ter ali um ano sabático para aprender a investir. E principalmente os fatores externos, poxa, a gente mora no Brasil. Então basta a gente analisar o básico da nossa política, da nossa economia, da América Latina como um todo, a gente vê o caos que é essa região que a gente vive. A gente só deve perder para aquela região do Oriente Médio que está sempre em guerra, constante guerra, mas aqui a coisa em termos de estabilidade política e econômica também não é lá grande coisa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se você for depender da economia do Brasil, ou então principalmente dos políticos do Brasil, você vai esperar o resto da sua vida e você vai morrer esperando ainda, porque não vai dar certo. Seus filhos, seus netos vão continuar esperando. Tem décadas que o Brasil se encontra nessa confusão política, nessa confusão ideológica, nessa confusão econômica. Não vai ser em 10 e 20 anos que isso vai melhorar. Tá? Ou você aceita que isso que é a realidade do Brasil, esses fatores, ou você não investe. E eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você vai aceitar. Então, quanto antes você aceitar, mais interessante aí vão ser os seus resultados. Não estou falando que você tem que aceitar o Brasil ser corrupto e achar que isso é normal, que não é normal, né? Só a gente olhar a nossa situação atual, vou nem entrar em detalhes que não preciso entrar em detalhes aqui agora. Mas só você perceber que, primeiro, você nunca vai ter as suas condições internas para você começar a investir, as condições perfeitas, isso não vai existir, e muito menos as condições externas. Então você tem que aceitar o tempo que você tem hoje, nem que seja 30 minutos por semana para aprender a investir, você tem que aceitar isso. E você tem que aceitar que a gente vive no Brasil, num país que tem, poxa, péssimas condições para você ter segurança no investimento. É muita irresponsabilidade jurídica, né? Insegurança jurídica, melhor falando. Poxa, é político interferindo na economia o tempo inteiro. É só confusão atrás de confusão. Então essas são as dicas aí que eu tenho para passar em relação às condições externas e condições externas, tá? Esse era o segundo fator. E o terceiro fator que eu gosto de falar muito, repetidamente, é que não existe o melhor investimento. Muita gente entra aqui e pergunta, Douglas, qual que é o melhor investimento? O que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Alguns falam, cara, eu tenho tal profissão, eu tenho tantos anos, qual que é o melhor investimento para mim? E na prática isso não existe. Eu posso contar diversas histórias do melhor investimento para determinados tipos de pessoas, só que na prática o que acontece, né? Muita gente quer buscar o melhor investimento. Poxa, eu quero saber o que é melhor, o que é isso, o que é aquilo. Poxa, não dá certo, tá? Você não consegue achar o melhor investimento assim. Aí começa a pesquisar no YouTube, aí começa a perguntar para alguns amigos que investem, começa a perguntar ali no Google, bota um Google melhor investimento para 2023. Começa a fazer essas pesquisas. Quando a pessoa começa a fazer as pesquisas, o que acontece? Ela encontra milhares e milhares e milhares de resultados diferentes, milhares de estratégias diferentes, milhares de oportunidades diferentes e ela fica louca. Ela vamos dizer assim, ela recebe uma avalanche de informações, ela fica completamente doida com muita, vamos dizer assim, que é uma quantidade absurda de informações e ela desiste antes mesmo de começar. Aqui o Adonai comentou, né? Curso Vida de Investidor para adquirir conhecimento, bem didático. Show de bola. É o curso, pessoal, que eu ofereço, tá? É a mentoria que eu ofereço. Por enquanto, as inscrições estão fechadas. Não estou oferecendo inscrição nesse momento. Mas quando eu for abrir uma próxima turma, eu vou estar avisando aqui para vocês. Beleza? E o que acontece? A pessoa procura o melhor investimento, ela vê a quantidade de opções, a quantidade de informações que tem e ela simplesmente desiste de fazer alguma coisa. Eu gosto até de fazer uma analogia com uma pessoa que está começando a correr.
Eu, pessoalmente, corro desde os 16, desde os 15 anos, né? Eu passei no exército com 16, tinha a prova de corrida que eu tinha que ser aprovada, eu nunca tinha passado, nunca tinha corrido na minha vida, a não ser futebol e coisas assim que eu fazia quando era mais novo. Mas enfim, eu tinha que fazer aquela corrida de rua tradicional. Fui pegar um dia, fui correr, deu 200, 300 metros e senti aquela dorzinha na canela. Quem aqui já correu já deve ter sentido a canelite, né? Eu não tinha costume de correr, senti aquela dor, parei, comecei a pesquisar por que eu estava tendo dor na canela quando eu corria, aí eu descobri que podia ser por causa do tênis. E eu fui procurar um tênis para comprar, fui naquelas lojas de shopping mesmo procurar um tênis, e quando eu cheguei na loja de shopping para comprar um tênis, tinha 1 milhão de tênis diferentes de corrida. O que eu, Douglas, fiz naquela época? Eu não tinha muito dinheiro para comprar um tênis. Naquela época os tênis caros eram por volta de R$ 500, hoje estão passando de R$ 1.000, R$ 1.200 um tênis de corrida. Naquela época R$ 500 eram uns top ali, o Mizuno, o Wave Creation, não sei o que, os que eu olhava lá para comprar. Só que o que acontecia? O tênis era muito caro, eu tinha que pegar um tênis mais barato e eu não pegava o melhor tênis. Eu pegava aquele tênis que ia caber no meu pé, que estava dentro do meu orçamento, que eu ia conseguir correr sem sentir dor na canela. O que eu fiz? Eu não fiquei procurando o melhor tênis, eu não fiquei pesquisando, testando, achar o melhor de qualquer forma. Não, eu peguei o primeiro que pudesse atender as minhas necessidades, que consequentemente eu iria aprender se aquele tênis era bom ou não para mim, e se eu continuasse tendo dor, eu iria procurar outro tênis depois. Mas eu tinha que realmente correr ou com o tênis que eu fosse comprar naquela hora, ou eu ia correr descalço. Eu tinha essas duas opções. Agora, quando a gente pega isso como investimento, o que acontece na prática? A pessoa, ela quer começar a investir, ela quer procurar o melhor investimento para ela começar, ela fica perdida com a quantidade de informações que tem de investimento, e ao invés de tentar alguma estratégia, algum caminho para ela ter bom resultado, ela vai lá e desiste de investir. Continua deixando dinheiro na poupança, no máximo bota no tesouro direto, bota numa conta pagamento que vai estar rendendo alguma coisa ali, e desiste. Então, não se apaixone pela ideia do melhor investimento. Não fica achando que você vai ter um insight, que vai surgir o melhor investimento para você. Procura um que seja um investimento confiável, que você sabe o que está fazendo com o seu dinheiro. Pode pedir uma dica para mim, pede dica para algum amigo seu, ou um colega de trabalho, alguém que invista seu dinheiro, para você não fazer besteira, que nem eu mesmo fiz recentemente. Recentemente não, quando eu comecei a investir. Então você tem que ter essa capacidade, né, de pelo menos não fazer... Eu gosto de falar, né? Se você já não fizer besteira, vai estar na frente de muita gente. Então, quando procurar o melhor investimento e você perceber que não existe o melhor investimento, você pode simplesmente fazer algum investimento, desde que seja algo... que não seja algo kamikaze, vamos dizer assim. Você não vai estar jogando todas as suas fichas ali numa aposta, praticamente. E quando o tempo for passando, quanto mais experiência você for adquirindo, melhores as coisas vão ficando aí em condições para você criar uma boa carteira de investimentos. Beleza? Então essa era a live de hoje, pessoal. Eu queria trazer essas três verdades que você precisa realmente ter em mente o quanto antes para ter bons resultados. Vou resumir aqui as três só para quem entrou agora no final. Então você nunca vai ter um tempo para investir, você nunca vai ter um ano sabático para parar sua vida inteira e todos os seus afazeres para aprender sobre investimentos. O quanto antes você entender isso, melhor, principalmente porque o tempo que vai ficar investindo durante o seu dinheiro ali, quanto mais tempo tiver investido, melhores serão os resultados. Então você tem que entender que você nunca vai ter tempo para aprender e que você tem que começar o quanto antes. Então esse foi o primeiro grande ensinamento ali que eu trouxe. A segunda verdade é que nunca terão as condições ideais, tanto na sua vida quanto as condições externas. O quanto antes você aceitar essa verdade também, melhores serão os seus resultados. E para finalizar, não existe o melhor investimento. Não existe e nunca vai existir. E quanto antes você aceitar que não vai achar o melhor investimento e que nenhuma pessoa nunca achará o melhor investimento, você vai ter os seus resultados sendo construídos na sua carteira de investimentos. Então esse era o assunto da live de hoje. Reforço o convite, toda terça-feira e toda quinta eu vou estar entrando em lives, por enquanto aqui no Instagram, depois eu vou começar a fazer algumas lives lá no YouTube, mostrando assuntos técnicos no YouTube, para a gente poder criar aqui uma comunidade, trazer o hábito de investir. Eu quero trazer insights, eu quero trazer como que é a minha rotina que me proporcionou eu conseguir, vamos dizer assim, né, sair
de uma situação onde eu não investia nada, até que eu tinha grande parte do meu dinheiro na renda variável, ou seja, no mercado financeiro, e isso me proporcionou tomar diversas decisões na minha vida, e a principal delas foi realmente largar um serviço público por ter segurança para ter meus investimentos no mercado financeiro. Tá ok? Então eu vou começar a trazer esses insights cada vez mais. Ali o Caio, grande terror, tenente terror, daqui a pouco, capitão terror talvez, né? Não sei. Mas enfim, quem quiser acompanhar, pode acompanhar toda terça, toda quinta. Poxa, chama os amigos, familiares, colegas, enfim. As lives vão ficar salvas tanto no Instagram quanto no YouTube. Então quem quiser assistir depois, velocidade 2x ali, fica à vontade para assistir também no YouTube. Beleza, pessoal? Então tenham uma boa noite, uma ótima semana e até quinta, 8 horas da noite.